esse esclarecimento ele mais causa dúvidas do que soluciona dúvidas. Tem a informação, ambos praticaram nesta capital, então, afinal de contas, ele está afirmando que o Lúcio Kleber praticou, esteve envolvido ou não. Acontece que a autoridade de persecução penal, o Ministério Público ofereceu denúncia, ainda reconheceu que havia essa pendência relacionada à identificação e, na própria denúncia, solicitou ao Instituto de Identificação que esclarecessem as identidades dos indivíduos. Essa diligência não foi frutífera, o ofício retornou sem o devido esclarecimento e, desde então, a tentativa de citação e de localização do Ricardo foram feitas em nome de Ricardo e, por isso, o réu nunca compareceu, porque, na verdade, se chama Antônio Lúcio Kleber. Excelências, por que fazemos menção a isso? Quando essa situação foi esclarecida nos autos de origem, o magistrado, extremamente atencioso, é claro, vale dizer, fez menção ao fato de que essa identificação ou não identificação foi o que dificultou o andamento do processo até agora, e também ao fato de que o acusado representaria um perigo em razão dos seus antecedentes. E por que fizemos, então, essa linha do tempo processual? O habeas corpus esclarece muito bem isso. A dificuldade de identificação também deve ser creditada aos órgãos de persecução penal, pois se trata aqui de uma investigação de homicídio. Eu, sinceramente, nunca me deparei com um caso em que um relatório final de inquérito tenha sido de apenas uma página, ainda que se trate de um crime de menor potencial ofensivo. Nunca me deparei. E, para além disso, é devido ao esclarecimento de que não pesa contra o paciente qualquer antecedente criminal, qualquer ação penal em curso, qualquer outro fato em apuração. Recentemente, inclusive, juntamos aos autos essas sentenças que pronunciaram o acusado em todos os outros feitos já transitadas em julgado, de modo que a ação penal agora em curso, vinculada a esse habeas corpus, é a única persecução penal vinculada ao paciente. Registro, excelências, aqui em homenagem à capacidade postulatória. Advogar nem sempre é simples, nem sempre é fácil. É claro que sabemos que a advocacia é essencial à administração da justiça, mas em referência ao rito, ao respeito à ordem jurídica, eu refleti muito sobre a minha atuação aqui, porque ela não coloca voz apenas à Maria Luísa, advogada, não, mas ao próprio paciente, especialmente à sua esposa, senhora Gigi, que nos assiste agora, que nos forneceu todas as informações, que acreditou de maneira muito esperançosa, desde sempre, no sucesso desse habeas corpus, e é quem gostaria, na verdade, de estar falando com Vossas Excelências, esclarecendo as situações. E como a nós é incumbida esse dever, por força dessa capacidade postulatória, buscamos trazer a Vossas Excelências esclarecimentos, pois, como um nobre advogado que me antecedeu trouxe, o papel é frio. O papel é frio. E, por vezes, em esclarecimentos orais, nós conseguimos trazer uma maior dimensão sobre quem são as pessoas que estão por trás dessas folhas. Então, em nome da razoabilidade e da possibilidade de que ele responda a esse processo em liberdade, ainda que essa liberdade possa ser condicionada a um certo monitoramento, seja monitoramento eletrônico, seja comparecimento mensal, sequer semanal, caso preciso, ele se coloca à disposição das autoridades para seguir acompanhando todos os atos do processo, mas entendemos que, em nome da razoabilidade, especialmente do fato de que a ação investigada ela já se soma 15 anos desde que ocorreu, nós pedimos encarecidamente essa atenção para que ele possa responder aos autos em liberdade. E aqui, já me aproveitando do meu último minuto, eu aproveito essa oportunidade para reverenciar Vossas Excelências, a todos, desembargadores, excelentíssimo senhor promotor, inclusive a senhora coordenadora da turma, que foram muito solícitos com essa defesa desde o primeiro momento de atuação neste tribunal. Sou de outro estado e não podia deixar de reverenciar o brilhante trabalho de Vossas Excelências. Muito obrigada pela atenção. Obrigado, doutora Maria Luísa. Parabéns pela brilhante sustentação. Concedo a palavra ao doutor Sava Amorim para o posicionamento da Procuradoria de Justiça. De igual modo, eu parabenizo a doutora Maria Luísa de Melo dos Santos, qual desejo boas-vindas e parabéns pela atuação. Porém, sendo breve, até pelo adiantado da hora e o compromisso que Vossa Excelência terá logo mais, ou seja, uma sessão do órgão especial, eu vou calcar o meu parecer e me juntando ao que já se demora nos autos, de que a fundamentação idônea e individualizada da prisão preventiva assentada em dados concretos, extraídos dos autos e corroborada pelo parecer ministerial de primeiro grau. Razão porque o Ministério Público, repito,
com base já no parecer acostado e somadas as minhas impressões extraídas do que pude verificar no presente URIT, de modo que somos pela denegação da obra. Grato. Doutor Sá, com a palavra eminente relator, desembargador Sérgio Parente. Pois não, presidente, eu ouvi atentamente a manifestação da advogada, parabenizo pelo seu esforço. Mas a situação aqui, a meu ver, é bem simples. Eu peço licença, presidente, para ler aqui as razões de decidir que estão bem claras. A impossibilidade de identificação do acusado com seu verdadeiro nome não retarda a ação penal, nem invalida os atos precedentes quando certa a identidade física, artigo 259 do CPP. A nulidade das intimações e editais anteriores não pode ser arguída pela parte que lhe deu causa, mediante má-fé e ocultação de identidade, artigo 565 do Código de Processo Penal, sob pena de violação ao princípio da boa-fé processual e proibição de benefício pela própria torpeza. A contemporaneidade da prisão preventiva diz respeito à atualidade dos motivos ensejadores do risco, perigo libertar-se, e não à data do fato criminoso. O risco à aplicação da lei penal é atual e permanente, considerando que a verdadeira identidade do paciente somente pode ser descoberta após sua prisão por crime diverso, tendo o réu permanecido foragido por 14 anos, após ele mesmo informar nome falso às autoridades, sendo tais fundamentos aptos a justificar o juízo prospectivo de cautelaridade. Não fosse isso, o fumus commissis delicti está evidenciado pelos elementos informativos colhidos, inclusive prisão em flagrante e indício de participação do paciente em duplo homicídio qualificado. Já o perigo libertatis encontra-se concretamente demonstrado na gravidade da conduta consistente na execução de 2 vítimas em local público, mediante concurso de agentes e uso de arma de fogo, além da utilização reiterada de identidades falsas. Repito aqui, além da utilização reiterada de identidades falsas, inclusive em outros processos, demonstrando intenção deliberada de frustrar a aplicação da lei penal, caracterizando risco concreto de fuga. O fato de o paciente ter permanecido por anos sem localização, que ocorreu em decorrência da sua própria falsa identificação, aliado ao não recebimento das citações expedidas no endereço por ele informado, reforça a necessidade da custódia para assegurar a aplicação da lei penal. Os registros em múltiplos processos sob diferentes identidades evidenciam propensão à reiteração delitiva e corroboram a periculosidade do agente, pelo que as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante da gravidade concreta do delito, da periculosidade do agente e do risco de evasão. Então, presidente, novamente cumprimentando a advogada, mas a gente sempre fala aqui, né, há certas defesas que são mais fáceis, mas, infelizmente, eu tenho que apontar essas situações que são objetivas, concretas, demonstram, infelizmente, má-fé, e eu não posso omitir esses fatos aqui, e trago isso de uma forma técnica, sem querer ofender a integridade de ninguém, mas são fatos que foram observados aqui. Então, eu proponho ordem conhecida e denegada. Obrigado, desembargador Sérgio. Parabéns pelo voto. Com o voto do desembargador Ailton. Acompanho integralmente o voto do relator. Grato, desembargador Ailton. Confirmo o voto provisório, sentindo acompanhar Sua Excelência. Eminente relator. Por essa razão, vou à proclamação do resultado. A julgadora, de forma consensual, conheceu e denegou a ordem impetrada nos termos do voto do insigne relator. Julgamento concluído. Doutora Maria Luísa, mais uma vez, parabéns. Seja sempre bem-vinda à segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Ceará. Muito obrigada, excelência. Vamos ao item 16. Apregou para julgamento o habeas corpus 062-1534-98-2026, número 103 do roteiro. Relatoria do desembargador Sérgio Luiz Arruda Parente. Petrante a doutora Brena Câmara Nascimento Pimentel. Houve subestabelecimento pelo doutor Júlio César da Silva Alcântara Filho. Paciente FW da SG. Doutora Brenda, seja bem-vinda. Consulto Vossa Excelência, o doutor Sava Amorim. Se dispensa a leitura do relatório. Dispensamos. Doutora Brenda. Sim, excelência. Pois não. Vossa Excelência tem a palavra, doutora Brenda, pelo prazo regimental.
Vai Bom dia a desligar. Agora todos. sim. Bom dia a todos. É com uma extrema honra que estou perante Vossas Excelências. Gostaria de saudar aos desembargadores aqui presentes, na pessoa do relator, doutor Sérgio Parente. Será que é parente do Mário Parente? Já ouvi na sessão que não era, né? Mas é o professor dos desembargadores, desembargadores. Aqui só para quebrar um pouco o clima, que está próximo do almoço. Também gostaria de saudar aqui Procurador de Justiça, Defensoria Pública, demais colegas advogados, serventuários de justiça que realmente fazem o Poder Judiciário existir e funcionar. Excelências, o caso em tela, ele se trata de uma prisão em flagrante convertida em preventiva, certo? O paciente, ele foi preso no primeiro dia de carnaval, ele estava em Beberibe, ali curtindo o carnaval com a sua família, momento em que recebeu a denúncia que estaria agredindo a sua esposa. No entanto, quando eles foram direcionados para a delegacia, em nenhum momento a esposa relatou essas agressões nesse fatídico dia, do dia 14 de fevereiro de 2026, mas também foi encontrado uma substância, drogas, 9 gramas de cocaína, no ambiente em que ele estava, dentro de um veículo, e aí ele foi autuado também por tráfico de drogas. No entanto, Excelências, hoje eu queria deixar registrado 2 situações referentes a esse caso, inclusive eu estava até aqui relendo o parecer do Dr. Marcos Renan, e também vou fazer algumas pontuações nesse sentido, mas, antes de tudo, primeiro, a inexistência de uma medida protetiva. A suposta vítima, que é a esposa dele, não representou, não informou que foi agredida neste dia, não existe nenhum laudo que configure alguma agressão, certo? É tanto que ele foi atuado por um crime de ameaça, e aí, inclusive, já consta no habeas corpus também uma declaração da esposa dizendo que não deseja representá-lo, que não deseja medidas protetivas contra ele, que teria sido uma discussão plenamente verbal entre os dois. Além do mais, sobre a questão da droga em específico, não foi também apreendido nenhum apetrecho com ele, nenhuma divisão fracionada de drogas, nenhuma balança, nenhum dinheiro fracionado também. O dinheiro que foi apreendido era ali fruto desse feriado, que ele ia ficar até quarta-feira em Beberibe. Então, ele levou essa quantia em espécie, mas não era um dinheiro fracionado, não existia anotações, nem qualquer outro documento que realmente vinculasse ele a esse suposto crime de tráfico de drogas. Inclusive, no parecer do Ministério Público, folha 78, o procurador ele informa que existem processos relacionados ao paciente, mas a defesa vem aqui alertar que esse processo significa é referente a um inquérito policial que foi de fato aberto para investigação do paciente. No entanto, ele foi arquivado. Então, assim, é realmente algo que a gente precisa analisar com mais cautela, até para não estar fundamentando em elementos que não existem, em elementos que não condizem com a realidade. Não é somente você colocar o nome de uma pessoa no ESAG e verificar que ela já foi investigada, sem de fato ir atrás se ela foi denunciada, se esse inquérito ele foi para frente, se ele foi arquivado, e no presente caso ele foi arquivado. É tanto que o paciente ele não detém maus antecedentes, ele não detém qualquer crime, digamos assim, comprovado ou investigação. O único processo que ele está preso e que ele está sendo investigado é esse de hoje que eu falo com Vossas Excelências. Então, Excelências, o ponto central deste habeas corpus é bem objetivo. A prisão preventiva ela foi decretada
totalmente de forma genérica. Não existe qualquer elemento concreto que demonstre um perigo real decorrente da liberdade desse paciente. Inclusive, a jurisprudência pátria ela é muito firme nesse sentido, de que não se pode, apenas expressões abstratas, manter a prisão de um indivíduo, e saliento, o que configura até uma antecipação de uma pena, que provavelmente lá na frente pode até ser inocentado ou até mesmo esse inquérito ser finalizado, arquivado como outro. E aí, agora, voltando novamente pela questão o suposto crime de violência doméstica, nas folhas 77, o doutor procurador, ele fala que ação penal nos crimes de lesões corporais a envolver violência doméstica é pública incondicionada. E aqui eu faço um segundo alerta, porque esse caso em tela, o caso concreto aqui dos autos, ele não diz respeito à lesão corporal, ele diz respeito a uma suposta ameaça, algo que supostamente teria sido dito pelo paciente, e em nenhum momento foi relatado lesão corporal. Então, não se enquadraria, inclusive nesse caso da súmula 542 da STJ, de que ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher é pública e incondicionada. Então, são dois pontos que eu achei interessante trazer para Vossas Excelências aqui hoje, que realmente não condizem com o fato em específico. Isso é muito grave, porque quando a gente trata de uma liberdade ou de uma prisão de uma pessoa que está sendo investigada com base em elementos que não condizem com a realidade, isso ainda torna muito mais grave, porque ele está sendo contido da sua liberdade por algo que, de fato, não está condizendo com a jurisprudência, com a lei processual penal. Aliado a isso, como eu já falei, não foi apreendido nada com ele que realmente configurasse essa venda, não existiu nenhuma conduta individualizada ou algum documento, alguma prova nem dentro desse processo, alguma mensagem que vinculasse ele ao tráfico de drogas. Então, é realmente algo muito sério. Inclusive, até eu participei do flagrante dele. E realmente a gente até pensou que ele fosse ser solto, porque de fato ali era uma pessoa em situação de curtindo o carnaval e que se viu neste imbróglio sem ter algum fato, algum documento, alguma prova concreta nos autos de que ele seria traficante ou de que ele teria batido na mulher. Ela, lá no momento da prisão, não estava com nenhuma marca em seu corpo, não tem nenhuma foto da vítima, não existe nenhum laudo que realmente diga que ela foi agredida. Os depoimentos dela e da mãe dela não foram acompanhados de advogado, o que torna um pouco mais frágil, na visão da defesa, também a conduta, o deslinde desse depoimento. Então, por isso que nós trazemos aqui também para a justiça, para trazer essa acariação das provas inexistentes, certo, Excelência? E aí, a defesa vem pedir, justamente também por ele ser primário, detentor de bons antecedentes, ele possui uma atividade lícita, ele é vendedor de veículos, ele possui residência fixa, certo? Também a prisão preventiva ela não pode ser decretada, Excelência, com base em suposições, conjecturas, afirmações genéricas. É necessário um lastro probatório concreto, atual e individualizado, que não existe no presente caso. Suposições, algo que aconteceu no pretérito, que já foi aqui dito que esse inquérito está arquivado, não pode ser utilizado como uma fundamentação para manter o seu decreto preventivo, porque o decreto preventivo ele é uma medida excepcionalíssima e só deve ser aplicada estritamente quando necessário. Então, a defesa ela requer a concessão da ordem com a revogação da prisão preventiva do paciente, consequentemente expedindo o seu competente alvará de soltura, ou subsidiariamente a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal, e é o que pede a defesa. Obrigada. Obrigado, doutora. Com a palavra, doutor Sávio Amorim. Senhor presidente, eu, em homenagem até ao parecer bem elaborado da lavra do dileto procurador do Marcos Renan Palácio de Moraes Claro dos Anjos, eu peço vênia para me restringir tão somente a endossar, a subscrever integralmente o parecer do Ministério Público, no sentido de que seja denegada a ordem, e aí eu faço
com base nas razões expendidas no aludido parecer. É como me manifesto. Grato, doutor Salva Amorim, com a palavra eminente relator, desembargador Sérgio Parente. Pois não, presidente, grato pela concessão da palavra. Parabenizo a doutora Brena pela sua tranquilidade em expor aí seus pensamentos de uma forma tranquila. Parabéns, doutora. Esforçou-se. Mas, assim, o meu voto vem em sentido contrário e eu vou aqui explicar nas razões de decidir por quê. Perdão, deu um salto aqui na página. Inicialmente, a prisão preventiva exige a presença do fumus comistellite e do perico libertatis, consubstanciados na prova da materialidade nos indícios suficientes de autoria, bem como na necessidade da medida para a garantia da ordem pública da instituição criminal ou da aplicação da ordem pública da instituição criminal ou da aplicação da lei penal, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal. No caso concreto, o fumus comistellite encontra-se demonstrado pelos elementos constantes dos autos, notadamente pelo auto de prisão em flagrante, pelo auto de exibição e apreensão, pelos depoimentos dos policiais e pelo laudo provisório de constatação de substância entorpecente, que indicam a apreensão de aproximadamente 9 gramas de cocaína no interior do veículo do paciente, além da notícia de ameaça de morte contra sua companheira. Ademais, o perigo libertar-se está evidenciado pela gravidade concreta da conduta e pelo risco de reiteração delitiva, considerando a diversidade dos delitos imputados, tráfico de drogas e ameaça em contexto de violência doméstica, bem como a existência de informações de inteligência policial que o apontam como integrante de organização criminosa. De fato, conforme os depoimentos colhidos em sede inquisitorial da ofendida e de sua genitora, o paciente teria ameaçado a vítima de morte, além de, em ocasião anterior, ter arrancado os seus cabelos e agredido o seu animal doméstico. Numa discussão, ele chutou um cachorro. Ademais, os policiais militares relataram o recebimento de informações da agência de inteligência da Polícia Militar, apontando que o paciente atuaria no tráfico de drogas da região sob a alcunha de litrão, tendo, inclusive, integrado a organização criminosa Massa Carcerária. Nesse contexto, verifica-se que a decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta e individualizada, evidenciando a necessidade da medida para a garantia da ordem pública diante da gravidade concreta dos delitos, razão pela qual não se configura constrangimento ilegal. De igual modo, as condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa ou exercício de atividade ilícita, devem ser analisadas em conjunto, com as circunstâncias do caso concreto e, por si sós, não impede a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais da medida extrema. Por conseguinte, demonstrada a imprescindibilidade da custódia cautelar, as medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal revelam-se inadequadas e insuficientes para resguardar a ordem pública no caso concreto. Então, presidente, o meu entendimento é que, ainda que a vítima relativize o risco e dispense medidas protetivas, os relatos dela não afetam, né, nem a materialidade, nem o perigo libertar. Muito pelo contrário, cocaína com comportamento dessa monta, né, porque mesmo que eles sejam usuários, vamos supor que eu não posso aqui estar, mas havia cocaína no veículo, é uma situação, um histórico que realmente preocupa. Então, eu proponho que a ordem seja conhecida e denegada, presidente. Lhe devolvo a palavra. Obrigado, desembargador Sérgio. Como se posiciona a desembargadora Ilna? Acompanho o voto do relator. Grato, desembargadora Ilna. Também acompanho o judicioso voto de Sua Excelência o relator, mas eu quero aqui também reconhecer e parabenizar o brilhante trabalho da doutora Brena Câmara Nascimento Pimentel. E vou à proclamação do resultado. Turma julgadora, de forma consensual, conheceu e denegou a ordem impetrada nos termos do voto do destacado relator. Julgamento concluído. Doutora Brena, até uma próxima oportunidade. Obrigada, boa tarde. Vamos prosseguir. Sim, só tá bom. Só tá bom.
3. Vamos já terminar. Vamos ao... Ai, tem a sessão já. Vamos ao item 17. Pregou para julgamento o habeas corpus 062-1501-1/2026, número 129 do roteiro. Relatoria do desembargador Benedito Helder. Petrante, doutora Thalia Vitória Araújo de Souza. Paciente Francisco Altereto Cruz Silva. Doutora Thalia. Doutora Thalia Vitória Araújo de Souza. Por gentileza, queira acionar a câmera. Doutora Thalia Vitória Araújo de Souza. Agora sim. Seja bem-vinda, doutora Thalia. Thalia, né? É Thalia ou é Thalia? Isso, Thalia Vitória. Tá. Seja bem-vinda. Consulto Vossa Excelência e o doutor Salva Amorim se dispensa a leitura do relatório. Sim, dispensa. Doutora Thalia, dispensa? Dispenso, Excelência. Pois não. Com a palavra, Vossa Excelência, pelo prazo de 15 minutos. Bom dia a todos e todas. Cumprimento o excelentíssimo senhor presidente, em especial, o excelentíssimo senhor desembargador relator, doutor Benedito Helder, aos demais desembargadores que compõem esta colenda, segunda Câmara Criminal, o ilustre representante do Ministério Público e os colegas advogados presentes. A defesa agradece a oportunidade e o uso da palavra. Registro ainda o respeito desta defesa à atuação desta colenda Câmara, reconhecida pela atenção às garantias fundamentais no processo penal. A presente impetração versa sobre a manutenção de uma prisão preventiva, que, no caso concreto, deixou de observar os pressupostos que legitimam a restrição cautelar da liberdade. O paciente foi preso em julho de 2025, sob imputação de tráfico e associação para o tráfico. Desde então, permanece custodiado há mais de 7 meses, e o dado central é objetivo, Excelências. A instrução criminal sequer foi iniciada, não houve audiência, não houve produção de prova judicializada, o processo permanece em fase embrionária, sem qualquer avanço substancial. A manutenção da prisão está ancorada em fundamentos genéricos, a gravidade abstrata, antecedentes, a alegação de reiteração, mas não há nos autos tentativa de fuga, ameaça a testemunhas, interferência probatória ou qualquer fato atual que indique risco real. Inexiste periculum libertatis contemporâneo. Excelências, o paciente está preso há mais de 7 meses sem início de instrução, e a demora não decorre da defesa. A prisão deixou de servir ao processo e passou a substituí-lo. O processo sequer avançou ao ponto de justificar a manutenção de uma medida tão gravosa. Desde a decisão de novembro de 2025, não houve qualquer fato novo que justifique a manutenção da prisão. Não há conduta recente, não há comportamento inadequado, não há elemento contemporâneo. No caso do paciente, não houve apreensão de droga em sua posse, não houve flagrante delito, não há conduta individualizada. A imputação decorre exclusivamente do contexto investigativo. E esse contexto foi questionado pelo próprio Ministério Público. Em manifestação recente de 25 de fevereiro de 2026, o Ministério Público apontou denúncia anônima, ausência de diligências prévias, inexistência de elementos concretos para ingresso em domicílio e possível violação de domicílio. E ainda foi além, requereu a rejeição da denúncia por ausência de justa causa.
Excelências, isso compromete a própria base da acusação. E no caso do paciente, não há prova direta, não há elemento individualizado, e a prova indireta encontra-se, de certa forma, fragilizada. Não se sustenta a prisão cautelar nesse cenário. Os antecedentes utilizados como fundamento não demonstram o risco atual, não autorizam presunção automática, não substituem a ausência de elementos concretos. Então, não se discute mérito da ação penal. A ilegalidade é perceptível de plano. Ausência de fundamentação concreta, ausência de contemporaneidade, fragilidade da prova, é uma situação típica de habeas corpus. Mesmo que se entenda pela necessidade de cautela, o que se admite apenas por argumentar, o paciente possui residência fixa, vínculos familiares, companheira e exercia atividade ilícita anteriormente. Não há indicativo de evasão ou descumprimento. Nesse contexto, medidas cautelares como comparecimento periódico em juízo, monitoração eletrônica, proibição de contato com o réu, recolhimento domiciliar, mostram-se plenamente insuficientes. A prisão não se apresenta como medida necessária. Excelências, retomando os pontos centrais, o paciente está preso há mais de 7 meses, sem início de instrução, não houve qualquer fato novo que justifique a manutenção da prisão, não há prova direta ou conduta individualizada, e mais, a própria acusação reconheceu a fragilidade na origem da prova. A prisão deixou de ser cautelar e passou a existir por inércia. E prisão mantida sem fato novo, sem prova concreta e sem avanço do processo, configura constrangimento ilegal manifesto. Diante disso, a defesa requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente com a imediata expedição de alvará de soltura, ou subsidiariamente a substituição por medidas cautelares diversas, inclusive com monitoração eletrônica, por se mostrarem adequadas e suficientes, podendo este egrégio tribunal adotar qualquer outra medida que entenda necessária a preservação da liberdade do paciente. A defesa confia no compromisso desta Câmara com a legalidade e com a liberdade como regra no processo penal. Muito obrigada. Obrigado, doutora Thalia. A palavra o doutor Sávio Amorim, posicionamento da Procuradoria de Justiça. Pois, Excelência, cumprimento também a doutora Thalia Vitória. No entanto, observa-se que o mandado prisional, a decisão que culminou na expedição do mandato de prisão, encontra-se fundamentado na necessidade da garantia da ordem pública. Trata-se de paciente que possui várias anotações em sua vida pregressa, registros como, por exemplo, tráfico de drogas, condutas afins, motim de presos, ameaças, crime de trânsito, homicídio simples, homicídio qualificado, com sentença penal condenatória e receptação, tendo ao total 24 anotações em sua folha de antecedentes. Com essas colocações, o Ministério Público pede que seja denegada a ordem, Excelência. Obrigado, doutor Domingos Sávio. Com a palavra, eminente relator, desembargador Benedito Helder. Pois não, senhor presidente. Inicialmente, eu parabenizo a doutora Thalia Vitória pela sua sustentação oral, notadamente porque, como bem quanto o nobre procurador de justiça, pesa contra o ora paciente graves ilícitos penais, que desaconselham a concessão da ordem. Nesse sentido, eu peço licença para tão somente proceder à leitura do meu projeto de emenda, que eu submeto à apreciação de vossas excelências. A questão em discussão. Há 3 questões em discussão. Primeiro, saber se há excesso de prazo na formação da culpa. 2, saber se a prisão preventiva está desprovida de fundamentação idônea
e dos requisitos legais. 3. Saber se há ausência de contemporaneidade apta a invalidar a custódia cautelar. Razões de decidir. A tese de excesso de prazo não pode ser conhecida por ausência de prévia manifestação do juiz de origem, sob pena de supressão de instância. Ainda que analisada de ofício, não se verifica constrangimento ilegal, pois o processo tramita em ritmo compatível com as peculiaridades do caso, marcado por expedição de carta precatória e diligências para a localização de corréu. A aferição de excesso de prazo deve observar o critério da razoabilidade, não se limitando à soma aritmética dos prazos processuais. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos, com indicação do fumus commissus delicti e do periculum libertatis, evidenciados pela materialidade delitiva, indícios de autoria, quantidade e variedade de drogas apreendidas e instrumentos prováveis que indicam traficância, bem como do histórico criminal do paciente, que revela risco de reiteração delitiva. A existência de outras ações penais e antecedentes reforça a necessidade da custódia para a garantia da ordem pública, sendo inaplicáveis, no caso, medidas cautelares diversas da prisão. Não há ausência de contemporaneidade, pois persistem os fundamentos que justificaram a custódia, inexistindo fatos novos capazes de afastar o risco decorrente da liberdade do paciente. Dispositivo e tese, habeas corpus parcialmente conhecido e na extensão cognoscível denegado. É com meu voto, senhor presidente. Obrigado, Bardo Helder. Com os posicionamentos do Bardo Sérgio Parente. Acompanho, presidente. Mantenho o voto proferido. Grato, Bardo Sérgio. Como vota a Barradora Ilna? Acompanho o voto do relator integralmente. Grato, Barradora Ilna. Agora a proclamação do resultado. Turma julgadora, de forma consensual, conheceu parcialmente da ordem impetrada para denegá-la nessa extensão, nos termos do voto do eminente relator. Julgamento finalizado. Doutora Thalia Vitória, satisfação tê-la aqui. Até uma próxima oportunidade. Vamos ao item 18. Satisfação, excelência. Bom dia e bom trabalho. Obrigado. Vamos ao item 18. Pregou para julgamento o habeas corpus, uma sequência de 5 zeros, 97-50-2026, número 126 do roteiro. Relator Esbardou Benedito Helder. Impetrante a doutora Luciana Cristina Albuquerque de Oliveira, paciente João Batista Muniz. Doutora Luciana, seja bem-vinda. Excelência, estou presente aqui. Pois não. Estou só ligando aqui a câmera, continuo sem ver Vossas Excelências, mas o importante é que Vossas Excelências me vejam. Aí escutamos bem também. Eu consulto Vossa Excelência e o doutor Sávio Amorim se dispensa a leitura do relatório. Sim, Excelência. Dispensa. Pois não. Doutora Luciana, Vossa Excelência tem a palavra na forma regimental. Obrigada, bom dia. Excelentíssimo senhor desembargador relator, doutor Benedito Helder, eminentes desembargadores que compõem esta colenda segunda Câmara Criminal e ilustre representante do Ministério Público e colegas advogados. Eu venho aqui pela defesa do seu João Batista Muniz. Eu venho sustentar esse HC, impetrado contra a decisão do juízo da primeira vara da comarca de Trairi, que indeferiu o nosso pedido de prisão domiciliar humanitária, formulada no âmbito da execução penal. O que traz a apreciação desta Câmara não é um inconformismo recursal ordinário. O que se submete ao exame de Vossas Excelências é uma situação que envolve de forma direta a tutela à saúde e à integridade física e à dignidade do paciente. Antes de falar aqui um pouco sobre a comorbidade dele, eu quero dizer a Vossas Excelências que o seu João, eu que fiz o júri dele, ele é uma pessoa de mais de 64 anos de idade, ele nunca tinha respondido nenhum tipo de processo criminal, ele se apresentou
na primeira fase do júri em delegacia, ele nunca se ausentou de nenhum ato, ele compareceu ao júri, mesmo sendo doente, mesmo tendo todas as comorbidades que a gente vai citar aqui, porque sempre foi do interesse dele prestar contas à justiça. No entanto, a gente demonstra aqui na nossa impetração que ele apresenta um quadro clínico grave e multifatorial, com documentação médica que aponta cardiopatia grave. Ele já foi submetido à cirurgia de revascularização do miocárdio, alterações isquêmicas relevantes, doença oncológica ativa e outras comorbidades que exigem acompanhamento contínuo, periódico e especializado. Não se trata de uma moléstia simples que possa ser tratada num ambulatório de uma unidade prisional como a de Trairi. Nem uma situação clínica ordinária, mas é um quadro que, por sua própria natureza, exige cautela redobrada do Estado. Eu gostei muito, que eu estou assistindo aqui a sessão desde o início, quando o desembargador Benedito Helder, ele falou que conhece, né, as unidades prisionais, e isso foi muito bom para nós, para a defesa, porque o senhor João, ele foi julgado aqui em Sobral. Se ele tivesse ficado aqui no presídio de Sobral, aqui talvez as coisas fossem até mais fáceis para ele da questão clínica, porque aqui a gente tem o Hospital do Coração. Ele é um homem muito pobre aqui de um sertãozinho aqui próximo de Sobral. A família teria condição de acompanhá-lo, de visitá-lo frequentemente. Mas, infelizmente, diante de um quadro de superlotação carcerária, muitas vezes as pessoas que são conduzidas ao presídio de Sobral, elas são reencaminhadas para outros presídios, e Trairi é um presídio de passagem. Ocorre que no presídio de Trairi não tem condições de tratar as comorbidades dele. E aí é que está o primeiro ponto que precisa ser ressaltado, né? A defesa aqui, ela não está sustentando de forma abstrata que todo doente ele faz jus a uma prisão domiciliar. O caso aqui é concreto, a gente colocou várias provas, vários documentos que demonstram que a permanência do seu João no cárcere não dá demonstração segura de plena suficiência terapêutica, né? É um risco que é incompatível com a proteção que o Estado deve oferecer à pessoa, né? Então, se o Estado não faz isso de uma maneira segura, surge o constrangimento ilegal apto a suscitar a tutela que a gente está pedindo através do habeas corpus. Há um parecer ministerial, o parecer ministerial, inclusive, suscita que a via que a gente fez era inadequada, que deveria ter sido um agravo à execução. Com a devida vênia, essa compreensão não resolve adequadamente a controvérsia, porque nós não estamos aqui diante de uma simples discussão burocrática de ato típico de execução penal. A gente está. Doutora Luciana, você desligou o microfone. Ainda está desligado. Ainda está desligado. Pronto, agora Pronto, né? Deu certo? Sim. Só retomando aqui, Excelência. Então, a gente aqui não está discutindo um ato de execução penal, a gente está aqui alegando uma concreta violação atual à saúde e à integridade do seu João. E nessas hipóteses, o habeas corpus ele conserva a plena aptidão constitucional como instrumento de tutela da liberdade de contenção da ilegalidade atual. Quando o doutor Benedito Helder, quando o excelentíssimo desembargador Benedito Helder, ele indeferiu a liminar, ele não afastou a relevância da nossa alegação. Inclusive, ele pediu informações pormenorizadas, né, sobre as atuais condições de saúde do paciente e a real capacidade da unidade provisional de oferecer esse tratamento médico compatível com o quadro clínico apresentado por ele. Também registrou a necessidade de diagnóstico atualizado. Isso demonstra que a controvérsia tem densidade real e que a suficiência do atendimento prisional não era e nem é uma questão presumível.
Esse ponto é essencial porque a manifestação ministerial procura reduzir a discussão a uma ideia de estabilidade clínica e de simples fornecimento de medicação. Mas estabilidade clínica momentânea não equivale a si só, prova que esse ambiente prisional lá de Trairi assegura de forma integral, contínua e adequada todo o acompanhamento que um paciente nessas condições exige. Como eu já disse, o senhor João, ele é um senhor com mais de 64 anos de idade, com várias comorbidades comprovadas aí. Um preso cardiopata grave, com histórico cirúrgico cardíaco e doença oncológica ativa, não precisa apenas de medicamento administrado no cotidiano. Ele precisa de um monitoramento confiável, avaliação periódica e acompanhamento especializado e resposta pronta diante de qualquer intercorrência. O parecer do Ministério Público afirma ainda que não haveria ilegalidade flagrante porque o indeferimento da prisão domiciliar se baseou em elementos técnicos idôneos e porque o paciente estaria assistido pela equipe de saúde da unidade prisional. Todavia, com a máxima vênia, essa conclusão não supera o núcleo do problema. O que a defesa afirma é que, diante da gravidade e da multiplicidade das enfermidades, a resposta estatal apresentada até aqui não se mostra suficiente para afastar o risco concreto. Não basta afirmar genericamente que existe assistência. É preciso demonstrar de forma efetiva e segura que há compatibilidade real entre o quadro clínico e o local de custódia. E essa demonstração em toda a marcha processual foi justamente o ponto mais sensível do quadro. Também não se pode perder de vista que a prisão domiciliar humanitária não constitui privilégio indevido, favor judicial ou esvaziamento da resposta penal. Trata-se de medida excepcional, sim, mas constitucionalmente legítima, quando a custódia intramuros passa a tensionar de forma desproporcional direitos fundamentais do apenado. A jurisdição penal, mesmo em execução, não pode ser indiferente à concretude do corpo, da doença e da vulnerabilidade humana, perdão. A pena não autoriza o agravamento evitável do sofrimento físico do custodiado. No caso dos autos, a defesa demonstrou a existência de enfermidades graves, invocou justamente a necessidade de recolhimento domiciliar por razões humanitárias. O próprio parecer ministerial reconhece que esse é o objetivo, ainda que conclua pelo não conhecimento. Portanto, a moldura jurídica do caso está claramente definida. Discute-se a situação de saúde do paciente à luz das circunstâncias concretas, autoriza a substituição da custódia em estabelecimento prisional por regime domiciliar. A defesa compreende a preocupação dessa Câmara com o uso indevido dos habeas corpus como sucedâneo recursal, mas pede venha para assinalar que não é disso que se trata aqui. Não se está simplesmente buscando uma nova instância revisora para um indeferimento de execução. O que se pede é tutela jurisdicional efetiva diante de risco real à saúde de um custodiado, situação que, se negligenciada, pode gerar consequência grave e irreversível. A excepcionalidade, portanto, não está no desejo defensivo, está no próprio estado clínico narrado e documentado nos autos. Diante disso, a defesa requer, em primeiro lugar, que esse habeas corpus seja conhecido, afastando-se a preliminar de inadequação da via eleita, porque presente a alegação concreta de constrangimento ilegal atual e, no mérito, requer a concessão da ordem para substituir a custódia prisional por prisão domiciliar humanitária como providência necessária, proporcional, compatível com a dignidade da pessoa humana e com o dever estatal de proteção de saúde do paciente. Subsidiariamente, caso Vossas Excelências entendam não ser possível conceder a concessão imediata da prisão domiciliar, a defesa requer que se confira ao caso uma solução efetivamente protetiva, com determinação concreta de acompanhamento médico especializado, externo e reavaliação célere da permanência do paciente no cárcere, de modo a impedir qualquer agravamento evitável do quadro clínico. Então, Excelências, uma coisa que eu queria acrescentar
é que se ele tivesse ficado, como eu já falei anteriormente, se ele tivesse ficado preso aqui em Sobral, a situação dele era muito mais tranquila da gente acompanhar, porque aqui a gente tem Hospital do Coração e tudo, mas a prisão dele em Trairi é muito arriscada a saúde dele. Então, assim, tem a questão da família não poder sequer acompanhar de perto para tomar uma providência em relação ao quadro de saúde do seu João. Por todos esses motivos, a gente vem reiterar aqui esse pedido de prisão domiciliar, como eu disse, se não possível, rever essa questão dos exames, desse acompanhamento médico dele. Por essas razões, a defesa pede o conhecimento do HC e a concessão da ordem. Muito obrigada. Obrigado, doutora Luciana. Parabéns pela articulada sustentação. Concedo a palavra ao doutor Saba Morim para o posicionamento da Procuradoria de Justiça. Pois não, senhor presidente, cumprimento a doutora Luciana, porém, o Ministério Público vai na mesma linha do parecer, pelo não conhecimento, pela inapropriedade da via eleita, no caso, o agravo e execução é a ferramenta adequada para a defesa e não o habeas corpus. Por isso, nós sustentamos e insistimos pelo não conhecimento, excelência. Obrigado, doutor Saba. Concedo a palavra ao eminente relator, desembargador Helder Beatriz. Pois não, senhor presidente. Inicialmente, aqui é preciso que eu fale para a doutora Luciana Albuquerque que, neste caso, a autoridade competente para dizer da gravidade ou não da enfermidade que acomete, ou das enfermidades que acometem o paciente, o apenado ora paciente, é o médico. Nós não somos médicos, né? Somos leigos nesse assunto. E aqui os documentos trazidos não são suficientes para atestar a gravidade das enfermidades que a doutora bem delineou ao longo da sua sustentação oral, perfeita na forma e no conteúdo, posso assim afirmar. Apenas para conhecimento de Vossas Excelências, eu quero dizer o seguinte, eu digo aqui no corpo do projeto de emenda que eu submeto à apreciação de Vossas Excelências. A maior parte dos documentos médicos colacionados pela impetrante data dos anos de 2023 e 2024, inexistindo até o momento avaliação clínica contemporânea, idônea e suficientemente detalhada que evidencia o quadro atual de agravamento ou de acentuada a fragilidade do paciente. Nesse contexto, cumpre ressaltar que alguns dos documentos médicos acostados aos autos apresentam-se ilegíveis, como, por exemplo, de folhas 19, 22, 32, 33 e 49, o que inviabiliza a aferição de seu conteúdo e, por conseguinte, compromete a força probatória das alegações defensivas. Também a alegada doença oncológica não restou devidamente comprovada. Consta dos autos tão somente um relatório de alta médica datado de 14 de julho de 2024, no qual se indica que o paciente era, à época, portador de tumor cutâneo aparentemente cancerígeno, tendo sido submetido à respectiva ressecção cirúrgica, sem que haja elementos atualizados que demonstrem a persistência ou agravamento da enfermidade. Dito essas breves considerações, eu passo a leitura do meu projeto de emenda. Questão em discussão. Há duas questões em discussão. Primeiro, saber se o habeas corpus é via adequada para impugnar decisão da execução penal que indefere prisão domiciliar. 2. Saber se há constrangimento ilegal diante da alegada condição de saúde do apenado e da suposta deficiência do atendimento médico prisional. Razões de decidir. O habeas corpus não é meio adequado para discutir matéria própria da execução penal, sobretudo quando há recurso específico previsto no artigo 197 da LEP, agravo em execução, vedado seu uso,
como sucedâneo recursal. A jurisprudência dos tribunais superiores restringe o cabimento do RAID, admitindo sua análise apenas em hipótese de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso. Não há prova contemporânea de doença grave ou de estado de debilidade extrema do paciente, sendo insuficientes os documentos médicos antigos e, em parte, ilegíveis. Não restou demonstrada a impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional, havendo indicação da autoridade impetrada de assistência médica regular e fornecimento de medicação ao apenado. A concessão de prisão domiciliar humanitária exige demonstração inequívoca de situação excepcional, o que não se comprovou. Não existe ilegalidade na execução provisória da pena decorrente de condenação pelo Tribunal do Júri, à luz do artigo 492, inciso 1, letra E do CPP, e da tese firmada no tema 1068 do STF, sendo incabível o pleito de concessão do direito de recorrer em liberdade. Dispositivo e tese habeas corpus não conhecido, com determinação à autoridade impetrada para expedição de ofício ao diretor da unidade prisional em que o paciente se encontra recolhido, requisitando o encaminhamento de relatório médico circunstanciado acerca do estado de saúde de João Batista Muniz, possibilitando assim a reanálise do pleito defensivo. É como eu voto, senhor presidente. Obrigado, Bardo Helder. Com disposição do Bardo Sérgio. Não, presidente, acompanho, mantendo o voto proferido. Obrigado. Como se posiciona a Bardora Ilma? Acompanho o relator integralmente. Obrigado, Bardora Ilma. Proclamo o resultado. Trinca julgadora, de forma consensual, não conheceu na ordem impetrada, com determinação ao juiz de origem, nos termos do voto do eminente relator. Julgamento finalizado. Muito obrigada, Luciana, parabéns. excelências. Até uma próxima oportunidade. Se Deus quiser. Muito obrigada. Vamos ao último da pauta. Pregou para julgamento o habeas corpus 062-2340-36-2026, número 151 do roteiro, relatoria também de Bardo Benedito Helder. Petrante, doutor Pedro Marcelo Clares. Paciente Rodrigo Melo Marinho. Doutor Pedro, seja bem-vindo. Vossa Excelência foi sorteado aí como último, né? Consulto Vossa Excelência, o doutor Sábio, se dispensa a leitura do relatório. Dispensa. Perfeitamente, Excelência. Dispensa. Pois não. Então, doutor Pedro, Vossa Excelência tem a palavra na forma regimental. Muito obrigado, Excelência. Primeiramente, gostaria de dar boa tarde ao nobre presidente desta Câmara, desembargador relator também, doutor Benedito Helder, o representante do Ministério Público e todos que estão aqui presentes. Bom, Excelência, aqui nós temos um habeas corpus que tem como objetivo buscar o trancamento do inquérito policial número 475-0094 de 2024, a qual ele teve uma peculiaridade que diz respeito à sua instauração por meio de uma determinação judicial que foi proveniente do juiz titular da Vara Única da Comarca de Biapina, aqui no estado, que inclusive é o magistrado impetrado aqui ao caso. Inclusive, a decisão que determinou a instauração desse inquérito policial, ele se deu em sede de interlocutória no âmbito de uma ação popular, também que investiga aqui o paciente, exatamente sobre esses mesmos fatos. Então, nosso principal objetivo aqui é buscar o trancamento do inquérito policial. De início, com relação ao cabimento aqui do inquérito do habeas corpus, acredito que não haja dúvida sobre essa possibilidade, até porque o trancamento de inquérito policial, por via deste meio, ele é possivelmente cabível quando se constatar alguma ilegalidade ou teratologia, que é exatamente o que acontece aqui ao presente caso, visto que a instauração se deu por meio de uma violação de uma condição específica exigida pelo Código do Processo Penal. E que violação é essa? A gente busca aqui adotar
uma interpretação literal e simples da norma processual, exatamente em decorrência da violação ao sistema acusatório, à imparcialidade e ao devido processo legal. Mais especificamente, o texto normativo do artigo 3º-A e também do artigo 5º, inciso 2º do Código do Processo Penal. Isso porque o magistrado ele violou a competência sobre a autoridade que deve determinar a instauração de um inquérito policial. E dentro dessa interpretação literal e simples da norma do Código do Processo Penal, é interessante a gente observar que no artigo 5º, inciso 2º do Código do Processo Penal, a gente tem que esse dispositivo normativo ele não autoriza o magistrado a ordenar que a autoridade policial realize a instauração desse inquérito policial. Mas sim, o que a autoridade policial deve fazer é requisitar ou encaminhar peças para apuração. E eu, dentro aqui do meu estudo, pesquisando o conceito sobre esses verbos que eu tratei agora, é interessante a gente observar que o verbo ordenar, ele trata de uma relação verticalizada, em que o comando direto ele baseia-se numa ideia de hierarquia, de obediência. Então, basicamente foi isso que a autoridade policial fez ao receber a ordenação, e o que a norma não permite. Porém, o requisitar, que ele trata de uma relação mais horizontal, ele é uma exigência feita com base na lei para suprir uma necessidade específica e muitas vezes inexistindo essa relação de subordinação. Inclusive, Excelências, por diversos momentos, dentro do próprio trâmite do inquérito policial, os 2 delegados que coordenaram essas investigações, eles se manifestaram em diversas vezes exatamente sobre essa questão da ilegalidade nessa referida forma de instauração do processo penal e apresentar um risco também de eventual nulidade processual na frente, que inclusive isso é uma preocupação que eu trago, porque a referida ação penal, a denúncia do Ministério Público contra o nosso paciente, ela já foi aceita pelo juiz impetrado no dia 10 de março de 2026, porém, ocorre um sério risco de ocorrer essa prova ilícita, né, por derivação no caso, que irá contaminar todo o restante do procedimento. E aqui apenas para poder apresentar um contraditório, um debate com relação ao parecer da Procuradoria de Justiça, eu gostaria de destacar 2 pontos. Primeiramente, que a simples anuência da promotoria em relação à instauração do inquérito, isso por si só não cessa a ilegalidade processual. Isto porque o Ministério Público, como titular da ação penal, era quem deveria combater essa iniciativa probatória do magistrado impetrado. E o segundo ponto é que o habeas corpus que nós apresentamos, em nenhum momento ele trouxe qualquer análise sobre presença de justa causa, sobre a gravidade abstrata, na verdade, a gravidade abstrata do crime investigado. O que me preocupa muito aqui a alegação do Ministério Público, o que para mim claramente é uma quebra da imparcialidade também. Eu abro aspas aqui exatamente para o que o parecer do Ministério Público trouxe, que é o quê? Que existem provas robustas e autônomas de que o paciente praticou os crimes narrados na exordial delatória. Fecho aspas, e como sabemos, a via estreita do habeas corpus não cabe para reanálise de caso, e isso foi um cuidado que nós tomamos, tanto é que isso não é nem sequer objeto da análise aqui do nosso habeas corpus. E apenas para poder encerrar, e que eu acho que é uma informação de extrema importância, Excelências, que demonstra, mais uma vez, a quebra desta imparcialidade e da violação ao sistema acusatório, é que o mesmo magistrado que determinou a instauração do inquérito policial é o mesmo magistrado que irá conduzir a ação penal. Tanto é que ele já proferiu a decisão recebendo a denúncia. Desse modo,
o que se busca aqui ao presente habeas corpus é conferir um conteúdo material ao princípio acusatório, o que implica em afastar o juiz da iniciativa probatória, né, tendo em vista que a gestão da prova deve ficar à parte da acusação e da defesa, e como consequência maximizando a imparcialidade do magistrado, da imparcialidade. Perdão. E dessa forma, a gente requer pela concessão da ordem e para que seja trancado o referido inquérito policial. Muito obrigado. Obrigado, doutor Pedro Marcelo. Com a palavra, o doutor Sávio Amorim, para o posicionamento da Procuradoria de Justiça. Cumprimento o doutor Pedro Marcelo. No entanto, inexiste qualquer vício que possa ensejar no trancamento da ação penal, bem como verifica-se robusto, soberbo, elementos de provas que são capazes de levar adiante a ação penal, de forma que eu me acosto na mesma linha do parecer do Ministério Público, no sentido de que seja denegada a ordem, evitando-se assim o trancamento da ação penal ora pleiteada. Obrigado, doutor Sávio. Com a palavra, eminente relator, desembargador Benedito Helder. Pois não, senhor presidente. Inicialmente, parabéns, doutor Pedro Marcelo, pela sustentação oral, que muito o recomenda na classe a qual ele pertence, a nobre classe, a combativa classe dos advogados que militam no Brasil. Mas eu já adianto ao nobre causídico que o meu projeto de emenda está alinhado ao que manifestou o nobre procurador de justiça. E sem mais delongas, eu passo a leitura do meu projeto de emenda e submeto à apreciação dos nobres colegas. Caso em exame, habeas corpus impetrado com o objetivo de trancamento da ação penal número 020-7620-60-2025, sob a alegação de nulidades na fase investigativa, incluindo invasão de domicílio, tortura policial, instauração irregular de inquérito policial por determinação judicial. Sustenta-se violação ao sistema acusatório e ao princípio da imparcialidade, com fundamento no artigo 3º-A do Código de Processo Penal. Pretende-se o reconhecimento de ilegalidades aptas a extinguir a ação penal em curso. Questão em discussão. A questão em discussão consiste em saber, primeiro, se é cabível o trancamento da ação penal em sede de habeas corpus diante das alegadas nulidades. E dois, se eventuais vícios ocorridos na fase de inquérito policial têm aptidão para contaminar a ação penal já instaurada. Razões de decidir. O trancamento da ação penal em habeas corpus constitui medida excepcional, admitida apenas quando comprovada de plano a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de justa causa. A análise das alegações de invasão de domicílio e tortura policial demanda reexame aprofundado do conjunto fático probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus. Não há prova pré-constituída apta a demonstrar a ilegalidade manifesta que justifique a concessão da ordem. Eventuais vícios ocorridos no inquérito policial não contaminam a ação penal, que possui instrução probatória própria e se desenvolve sob o contraditório e a ampla defesa. A denúncia foi recebida, o que marca a superação da fase investigativa e afasta a relevância de irregularidades pretéritas para fins de trancamento da ação penal. Dispositivo e tese, habeas corpus, não conhecido. É como eu voto, senhor presidente. Obrigado, Bardo Helder. Como voto, Bardo Sérgio Parente. Mantenho, presidente, o voto proferido acompanhando. Ok, obrigado. Como voto, desembargadora Ilma. Acompanho o voto do relator integralmente. Grato, desembargadora Ilma. Proclamo o resultado. Trinca a julgadora, de forma consensual, não conheceu da ordem impetrada. Nos termos do voto do insígnio relator. Julgamento finalizado. Doutor Pedro Marcelo, satisfação tê-lo aqui. Até uma próxima oportunidade.
Obrigado, Excelência. Boa Bem, tarde, com bom esse trabalho a todos. processo, nós vencemos a pauta, conseguimos apreciar hoje 171 processos. Parabenizo as relatorias, bem como a secretaria pelo brilhante trabalho realizado. Por proposta do Dr. Rogério Matias Rebouça da Silveira, submeto à apreciação dos pares o voto de pesar pelo passamento do engenheiro da COGÉ e professor da Universidade Federal, o senhor Francisco de Assis de Souza Filho. Todos de acordo? De acordo. De acordo. De acordo. Perfeito. E também quero aqui submeter também votos de parabéns aos desembargadores Lucídio e Joriza pela passagem dos seus aniversários natalícios ocorridos ontem, 12/3. De acordo, De presidente. acordo. De acordo. Algo mais a se registrar ou podemos encerrar a sessão? Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão. Ótima tarde a todos. Ótima tarde.